Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, rapaziada, a gente vai estar dando início aí à guerra de DBZ. Que vai participar eu, o Renanzinho. Não, sei lá, eu acho que é Dark007. É que o nome dele no Discord é Renanzinho, então eu chamei ele de Renanzinho. Daí também tem o Space e o Tobutia. É, eu e o Dark007, nós já tá avançado. O Space e o Tobio ainda não gravaram. Então eles estão um dia atrasado. Então no dia que eles for gravar, eles vão começar com um pack de luck, porque era para eles ter começado com 32 em um dia, 32 no outro, daí deu 2 pack. Vou abrir as luck aqui, eu já consegui uma cap, né, o que é muito bom. E eu farmei bastante em off também, tipo, fiz muita missão mesmo. Eu já evolui meu modo 3 vezes, que é do Majin. Eu até peguei aqui Saiyajin no começo, mas eu decidi trocar pra Majin, que tem regen. E o instinto, se eu não me engano, ele fica pequeno. O que ajuda muito no PVP, porque, tipo, e PVP contra alguém que é pequeno é bem difícil. E eu também acabei que eu escolhi a raça Saiyajin e eu não ganhei o modo base. Então eu até matei, fiz uma missão do Raditz sem modo, eu gastei minha espada à toa. Mas eu peguei no criativo o modo base, eu não sei se era pra realmente isso acontecer. Mas eu tive que pegar no criativo porque eu não ganhei modo base. Mas então praticamente foi isso. Mas, tipo, eu tenho muito recurso. Eu consigo, tipo, evoluir 4 Super Saiyajin pra nível 3 ou 4. E eu também tô de, tipo, aqui vai ser dupla, então eu tô de dupla com o Space. E o Dark007 tá de dupla com o Tobio Uchiha. Basicamente é isso. Em Meadow de Naruto, o programador tá com um pouco de problemas pra programar ainda. Então talvez demore um pouquinho ainda. Mas eu acho que até antes do fim dessa semana. Não, antes da semana que vem acaba. Não, calma aí. Até o fim da semana que vem eu acho que dá. Eu acho que se eu não me engano, eu peguei pilhagem, mas acabei que eu gastei a pilhagem pra matar o Raditz, porque era a única espada que eu tinha, eu joguei tudo fora. E esse foi um dos meus arrependimentos desse vídeo, porque se eu não tivesse jogado fora, eu não teria gastado minha pilhagem, o que atrapalhou bastante. No próximo vídeo também eu vou pegar mais 32 luck, que vai ser uma guerra de mais ou menos 7 dias, e vai ter 32 luck por dia. Então vai dar bastante luck, eu acho que não vou ter tanto problema com pilhagem. Eu vou pegar teia também pra mim bugar os mobs, tipo, eu coloco eles na teia e vai ficar tipo, eles não vão conseguir me bater tanto, que vai ajudar bastante. Acho que não sei nem o que aconteceu aqui. Tentei entender, mas não deu pra entender nada. Tipo, eu tomei dano, fui pra trás e peguei as madeiras. E se vocês perceberem, no começo do vídeo tinha aquele símbolo do Discord. É que eu consigo minimizar o Discord, tipo, deixar ele pequenininho e eu posso acessar ele por ali. Mas eu já tirei, eu acho que isso pode atrapalhar um pouco o vídeo. Mas tô quase terminando aqui de abrir minhas luck. Eu acho que essa espada de madeira aqui tem pilhagem. Não, é essa espada aqui mesmo que tem pilhagem. Eu consegui 2 Ender Chest, já tá bom. Consegui 2 capas e 2 maçãs douradas. E a pilhagem. Já tô bastante avançado. E tipo, só pra vocês terem uma ideia, o tanto que eu já upei, farmei, quer dizer, né? Eu já passei de saga. Eu tava na saga Z, fui pra saga. Não lembro qual é o nome da saga. A saga é alguma outra saga lá que vem depois da Z. Mas o que me adiantou muito, porque acabou que eu farmei bastante coisa. E falta muito pouco pra mim evoluir o meu modo do Majin eu acho que é o instinto do Majin. O que vai ajudar muito, tipo, é muito OP. Não é muito OP, é que, tipo, tem regen. É, é mais forte que Super Saiyajin. Se eu não me engano. Não é mais forte que Super Saiyajin. Tô brisado aqui.
Não, mas acho que Super Saiyajin, mas é bastante forte. Tem regen. E fora que eu também vou ficar pequenininho, o que vai ajudar bastante. Tipo, eu pequenininho, eu vou conseguir dar muito, eu vou conseguir combar muito e os caras não vai conseguir me acertar direito. Deixa eu só matar esse Raditz aqui que é da missão, vou deixar acelerado, porque é meio chato de ficar me vendo matar mob forte assim, né? Então eu vou deixar um acelerado. Eu até morro uma vez aqui, mas eu quase mato ele de primeira. Foi aqui que eu decidi eu usar minha espada de pilhagem. E tipo, praticamente foi quase ela toda pro saco. Eu fiquei em cal um tempo com o Renanzinho, só que daí eu percebi que eu perguntei pra ele o time que ele era e ele não era o mesmo time que eu. O que, o que deixou, complicou bastante e eu falei que ia desligar da cal. Então a gente saiu de cal, tipo, quase nesse momento. Então, eu sou do time azul e ele é do vermelho. Daí a gente decidiu lá no Discord que o Space é do meu time e o Tobit é do time dele. Então é basicamente isso. No próximo episódio vocês vão ver o quanto que eu farmei. Tipo, eu farmei muito, muito, muito mesmo. Tipo, demais. O que acabou facilitando muito pra mim. Tipo, eu consigo evoluir o Saiyajin muito. Tipo, uns 3 Saiyajin. Eu fui lutar contra esse Saibaman, eu achei que ele era fraquinho, só porque ele era pequeno. Fui lutar contra ele e eu morri. Tentei até pôr ele na teia, mas não deu certo. Tá, daí eu fui aqui pra baixo matar esses carinha aqui. Esses carinha aqui, ele, sei lá, não é muito forte, mas também não é muito fraco. Só percebi depois que ele era de troca e eu não sei o que ele troca. Tipo, eu literalmente não sei. Na verdade, eu só percebi mesmo que ele era de troca agora matando ele e assistindo o vídeo. Então, tipo, tá bem estranho. Eu vou acelerar essa parte aqui porque eu vou matar ele. Se eu não me engano, um Cyberman, um classe baixa, Saiyajin classe baixa e um Majin. E o Cyberman. Sei lá, eu acho que eu já falei, mas deixa essa parte acelerar. Na verdade, eu não vou acelerar porque eu vou ver os crafting. Primeiro fazer uma crafting table ali pra mim ver os crafting. O modo que eu quero é tipo o instinto superior do Majin. Se eu não me engano, é o instinto superior dele. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu acho que é ele. E eu vi que pra mim evoluir meu modo, eu vou precisar de Ki da Destruição e Ki Rosé. Se vocês souberem, se vocês poderiam deixar nos comentários como que consegue farmar Ki Rosé, porque o único jeito que eu consegui Ki Rosé foi matando um Goku Black e Rosé lá nas missões e acabei ganhando 5 Ki Rosé. E eu fiz uma troca com o Renanzinho também, pelos Ki da destruição dele, Ki da destruição e Ki Rosé. Então eu tô com 2 Ki da destruição e 10 Ki Rosé. Ou seja, eu consigo fazer mais um Ki da destruição, tô com 3 Ki da destruição e eu preciso fazer 8. Tá, essa parte aqui eu vou acelerar agora. Mas então, eu pretendo ajudar o Space. Tipo, se eu não me engano, nesse episódio eu fiz Saiyajin 1. E eu pretendo já fazer o Saiyajin 2 com os recursos que eu formei pra ele, ou talvez até o 3 ou o Blue, pra mim fazer Saiyajin pra ele e deixar ele forte. Porque esse primeiro dia aqui que tava só eu e o Dark007 online, o PVP não ativou porque a gente decidiu não ativar no primeiro dia pra ficar um pouco forte. Então no próximo episódio provavelmente o PVP vai estar on e o Space não ficar fraco, tipo, vamos supor que venha os Dark 007 pra cima dele. Ia ficar bem chato, provavelmente ele ia tomar 1 ou 2 tapas, porque pelo que eu vi, ele tava bem fortinho. Então eu vou ver se eu consigo fazer Saiyajin pra ele. Eu vou ver com ele mesmo se ele quer, tipo, ser da raça Saiyajin, ou se ele quer, sei lá, ser arcosiano pra fazer Frieza dourado. Ou alguma coisa do tipo, porque daí qualquer coisa eu não gasto recurso à toa. E caso eu queira mudar pra Super Saiyajin fazer uma fusão, provavelmente eu já consigo, até porque eu farmei demais, tipo, muito, muito, muito. Então eu acho que eu conseguiria. Mas eu vou farmar aqui mais um pouco de Majin pra me fazer o modo base dele, pra ficar mais fácil. Deixa eu matar esses Majin aqui, rapidão.
eu vou matar esse, eu acho que o outro também. Pra mim, eu acho que eu ainda não vou conseguir fazer o instinto. Sei lá por que que eu saí dali, mas eu não vou matar a queimadinha, eu acho. Eu saí de lá pra matar um Saibaman, meu. Eu não sei por que que eu sou tão idiota assim. Não foi nem pra matar, foi pra morrer mesmo. Tipo, pra morrer. É, faz uma missão aqui. Na verdade, eu acho que eu vou primeiro ver quem que é a missão. Deixa eu ver aqui quem que é. Nossa, tipo, eu literalmente tenho que matar 5 Saibaman. Eu acho que é 5. É, eu acho que é 5 Saibaman. Eu vou ter que matar 5 Saibaman. Não sei pra que isso, né? Deve ser alguma coisa da saga. É, eu acho que alguém tem que lutar contra o Saibaman lá. Até porque eu nunca assisti Dragon Ball. Mas deve ser isso. É, mas eu vou ir farmando aqui, né? Deixa eu fazer essa missão aqui. Vou acelerar essa parte aqui. Deixar acelerada também. É, e é isso. Na verdade, essa é praticamente a parte que eu coloco no criativo pra mim pegar a minha forma base. Porque depois eu fui falar com o Renezinho, ele disse que quando escolhe a raça ganha forma base. Inclusive ele tava de forma base de Saiyajin, então eu não sei o porquê que isso aconteceu. Então eu entrei aqui no criativo, peguei a forma base dele. Eu até fiz isso em vídeo pra mostrar pra vocês que, tipo, eu não roubo, tipo, sei lá por que que eu fiz isso também, mas tá bom. Eu não sei por que motivo ele veio aqui e começou a bater nos caras. Até bati um pouco nele ali no começo, mas ele depois que. Eu sei lá por que que ele tava aqui. Mas ele foi embora depois disso. Mas depois que eu peguei meu modo Cyberman, melhorou muito. Tipo, fiquei bem. Bati bem. Bati bem mais rápido. Eu matava eles bem mais rápido, que facilitou muito pra mim fazer missão. É, mesmo eu evoluindo o modo, ainda ficou meio fraquinho. Tipo, daí depois eu fui farmar um pouco. Tá, mas essa parte aqui eu vou acelerar mesmo, porque toda hora eu falo que eu vou acelerar, mas nunca acelero. É, na verdade eu não vou acelerar não, porque agora eu tô matando uma de rapidinho. Eu sei que vai parecer estranho toda hora falar que vou acelerar e não acelero, mas fazer o que, nem é a vida. É, sei lá por que que eu tô bugado assim, mas eu provavelmente vou colocar o Ender Chest ali no começo e outro lá na minha base, pra ficar melhor. Na verdade, agora é sério, eu vou deixar essa parte acelerada, eu formando, porque eu vou formar bastante, fazer bastante missão e matar alguns modinhos. É, então é isso, fiquem com a timelapse. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. É, o vídeo foi mais isso mesmo, eu formando mesmo. Então, obrigado pra quem assistiu até aqui. Obrigado, falou e tchau.